Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio dando sequência nas videoaulas de HTML5 com o objetivo de fazer com que você conheça o básico do HTML5, pelo menos para você conseguir iniciar o seu processo de aprendizado, ok? É, uma questão muito interessante da gente abordar agora vai ser os elementos contidos dentro da tag head, ou seja, nós vamos mexer com esses elementos aqui, tá ok? Tudo que vem na abertura da tag head até o fechamento da tag head são os elementos mais importantes no momento. Logo de cara, o Dreamweaver me deu a meta tag. Essa meta tag, no caso aqui, com esse atributo char7 igual, entre aspas, o UTF-8, indica que todos os caracteres que nós podemos encontrar dentro da nossa página serão reconhecidos pelo navegador. Tá? Se você tirar isso, pode acontecer de um tio, de uma letra acentuada não ser reconhecida pelo navegador, dependendo do navegador, é claro. Então, esse char7 UTF-8 faz com que o navegador reconheça qual é a codificação de caracteres que ele vai utilizar. Então, é importante ter essa codificação dentro da nossa linguagem, correto? Mas a meta tag não fica só aí. A meta tag ela é importantíssima no momento que a gente estiver indicando o nosso site para os buscadores, como o Google. Tá? Os robôs que o Google usa, né, que são chamados robôs, eles acabam encontrando as meta tags e aproveitando informações nessas meta tags. Como, por exemplo, a gente poderia inserir aqui uma meta tag com nome description, o Dreamweaver já me dá qual é a meta tag que eu posso utilizar, tá? Qual é o valor para esse atributo. E dentro dessa meta tag a gente pode colocar um conteúdo, um content. E esse content pode ser alguma informação do seu site, um resumo do seu site. Site para videoaulas apresentadas por Kleber Galúcio. Ou seja, fica a questão das palavras, né? No caso, as palavras mais relevantes dentro dessa descrição seria videoaula, né? Videoaulas. E também fica para o Google como relevância também o meu nome, apresentadas por Kleber Galúcio, acaba sendo uma relevância muito interessante para o Google. Aqui a gente fecha essa meta tag e pronto. Se você for buscar na internet, existem programas, existem sites como, por exemplo, o validador da W3C, que diz que a gente está cometendo um erro não colocando uma barra de fechamento na meta tag. Tá? Mas essa já é a referência com relação ao XHTML 1.0. Tá? Assim é o fechamento do XHTML 1.0. Então, até por enquanto, os validadores não estão reconhecendo como são os fechamentos do HTML5. Tá? Então, você pode encontrar algum erro em algum validador com relação a isso. Mas o certo com relação ao HTML5 é fechar dessa maneira. Correto? Próxima tag, meta tag também, ó, meta tag. A gente vai começar aqui, opa, esqueci aqui de abrir a tag. Então, ó, meta tag com o nome que a gente já pode chamar de keywords. As keywords são interessantes porque dentro de uma busca, quando eu vou fazer uma busca no Google, eu sempre busco por relações, por conjuntos de palavras. Então eu vou buscar por vídeo aula. Aqui a gente deve ter uma separação através da vírgula. No caso aqui, vídeo aulas. Aí eu poderia colocar aqui HTML, HTML5. Aí no caso poderia botar estudo com café, que é o site.
é importante a gente colocar essas conjunções, essas frases feitas, essas combinações de palavras, tá? E eu recomendo que você utilize até 8 termos, tá, ok? Para que a gente possa ser bem encontrado pelo Google. Então tá aqui, já essa meta tag já está aplicada. Próxima meta tag que a gente poderia colocar, meta name. Eu poderia dizer que eu sou o autor do site, ok? Colocando aqui o content e chamando Clever Galúcio. Gente, basicamente isso, ok? Outra coisa, a tag title ela é super importante também na hora da busca, tá bom? Eu sempre procuro fazer dessa maneira, sempre procuro separar as palavras dessa maneira, tá? As tags dessa maneira, as meta tags logo no início, tá? Logo depois vem a tag title, ok? A tag title é super importante porque ela também faz parte de um mecanismo de busca. Você não vai colocar ali qualquer coisa, você vai colocar o que é referente à tua página. Se você tem uma página, como no meu caso, Estudo com Café, não tem necessidade de você colocar outra coisa. Não tem, você vai estar cometendo um erro de não colocar o nome da sua página no título. Tá? É claro que você pode complementar. Primeira página, poderia colocar aqui, por exemplo, alguma referência como um traço e escrever aqui Estudo com Café. Certo? Colocar o símbolo do Estudo com Café, que é um Lzinho, tá? um C e um tio, que é apenas para fazer a referência do Estudo com Café. Pronto aí. Já está com a referência correta, tá? E a gente conseguiria colocar esse título como um título bem relevante para o Google, correto? O próximo passo seria a gente determinar também dentro do elemento do head um estilo. O que é interessante é que no HTML5 a gente pode criar o estilo, colocar o estilo dessa maneira, né? Geralmente eu tenho a mania de sempre abrir e fechar uma tag. Vou começar a fazer um trabalho, eu abro e fecho a tag, e dentro dessa tag estilo, dessa tag style, você insere o CSS da sua página. Então, no meu caso, se vocês forem observar, como é que estava antes, né? Como é que a gente fez antes a nossa página? A nossa página acabou ficando assim. Você vê que a fonte utilizada é sempre uma fonte padrão do navegador. No nosso caso aqui, acabou sendo uma fonte que me parece aqui uma fonte com serifa. É uma fonte bem serifada aqui por causa do Q, então não é uma fonte bem legal para a internet, porque fontes com serifa, elas tendem numa redução, elas criam um certo ruído, parece uma falha na fonte, né, naquele momento. Então a gente procura usar uma fonte sem serifa. Então a fonte sem serifa que eu vou utilizar é a fonte Verdana. Aqui, no caso, eu vou dizer que tudo que está dentro do body tem que ficar com uma fonte específica. A partir do HTML5, nós não utilizamos uma tag antiga, que era a tag fonte. Agora a gente usa toda a referência com relação a fontes, a gente usa dentro do CSS. Então esse estilo é realmente uma forma da gente começar a iniciar esse processo do CSS. Nós não vamos abordar tão a fundo o CSS, tá? Mas nós teremos uma sequência de videoaulas do CSS também, tá ok, pessoal? Então aqui no caso, eu vou dizer que tudo que está referente ao body, tá? Vou usar o seletor body, e vou colocar aqui entre chaves que a fonte, eu vou usar o font family, ok? Vou usar a fonte family Verdana, que é uma fonte sem serifa. Uso aqui já de cara a separação das propriedades CSS, que é o ponto e vírgula, tá? E a partir daqui eu vou dizer que todas as fontes do meu site tem que estar com tamanho de 12 px. Correto?
ponto e vírgula, fecho chaves. Eu não vou entrar mais a fundo na questão do CSS no momento, mas essa é a base do que a gente pode encontrar. Claro que existem outros fundamentos que a gente pode encontrar também dentro da tag head, mas isso já é uma base bem básica para que a gente possa se preparar para as próximas videoaulas. Tá ok? Então esse é o início do nosso site, esse é o início do nosso processo. Nesse momento, só para a gente comparar, eu vou salvar aqui a nossa página, salvei a nossa página primeira. Eu vou chegar aqui no nosso navegador, vou observar que antes ele estava assim, agora eu vou atualizar e ele vai aparecer com uma fonte um pouquinho diferente. Olha lá, a fonte já está diferente, que é a fonte Verdana, e depois com tamanho de fonte 12, para que a gente possa iniciar o nosso processo. Também, nessa videoaula, nós aprendemos que as meta tags elas são uma ferramenta de total importância dentro do nosso processo de busca, através dos mecanismos de busca, como o Google, por exemplo, e aprendemos que também a tag title é uma tag de referência para os buscadores. Ok? Então, pessoal, até a próxima videoaula.